Olá, oitavo ano, aqui quem tá falando é Thaís, professora de Geografia de vocês. Espero que esteja todo mundo bem. Essa pandemia nos pegou de surpresa, mas espero que vocês estejam em casa realizando as atividades que eu tenho passado. O conteúdo, ele precisa ficar em dia, tá bom, galera? Vamos colaborar. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem deixar lá no Google Classroom, né? O Google Sala de Aula. Estarei respondendo vocês por lá. Bom, hoje a gente vai dar continuidade ao capítulo 4, que trata sobre a grande sociedade global. Nós já vimos o que é o fenômeno da globalização, como ele evoluiu durante os séculos, principalmente, né, após a Segunda Guerra Mundial, com o fim da Guerra Fria, com o fim da bipolaridade. Hoje em dia a gente tem uma nova ordem mundial, um mundo multipolar e hoje em específico, nós vamos entender como classificar um país em desenvolvido, emergente e subdesenvolvido em meio a essa globalização, tá? E a influência desses países perante os outros. Começando primeiro os países desenvolvidos. Ó, nessas imagens vocês conseguem observar claramente os Estados Unidos, né? A Estátua da Liberdade, o dólar, a Times Square, com grandes marcas, né? Tem muito capital rolando, principalmente em Nova York, nos Estados Unidos, e muita aglomeração de pessoas também. É um grande centro econômico. Bom, os países envolvidos, eles apresentam um elevado desenvolvimento social e econômico, né? Que a gente diz socioeconômico. Essa classificação ela é feita perante critérios como o IDH, o PIB, renda per capita, expectativa de vida. Então, esses países eles têm um elevado desenvolvimento econômico e social e essa classificação se utiliza desses critérios, né, para a gente ver qual é o grau de riqueza, industrialização e desenvolvimento do país. Também podemos chamar de países industrializados ou de primeiro mundo, são termos mais arcaicos, mas vocês ainda podem ouvir falar, mas o principal é país desenvolvido, emergente, né, ou subdesenvolvido. No caso aqui a gente está tratando dos desenvolvidos. Então são países com alta tecnologia, eles investem bastante, tanto na área da robótica, da informática e da biomedicina, tá? Tecnologia de ponta. Eles têm excelente padrão de desenvolvimento humano, tá? É alto o IDH deles, índice de desenvolvimento humano. Também tem um PIB elevado, que é o Produto Interno Bruto, que é tudo que o país vai produzir. Uma alta expectativa de vida, né? Longevidade e um elevado desenvolvimento econômico, tá? Tem um alto grau de industrialização, com predomínio de setores industriais, de atividade do comércio. Coloquei aqui os principais, né? Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, Canadá, Japão, França, Itália. A globalização dos fatores pelo qual os países envolvidos disseminaram suas culturas e estilos de vida pelo mundo. Coloquei aqui, no caso, animes japoneses, né? Ou quem não sabe o que é anime, seriam desenhos japoneses, tá? Tem o Naruto, o Pokémon. Então, para vocês verem como a cultura de um país vai influenciar em outros países, né? Influenciam tanto que a gente, olhando para essas imagens, a gente consegue reconhecer que personagens são esses ou que marcas são essas. Assim como o bebê cheio de marcas, né? A Nike, a Sony, McDonald's, que são marcas americanas e que é uma cultura dessas grandes marcas é muito enraizada no mundo inteiro. Se encontra muito forte, tão forte que até na China, como mostra a imagem abaixo, nós conseguimos encontrar McDonald's. Sim, a China, que era um país extremamente fechado, hoje em dia nem tanto, mas ainda assim é um país fechado.
Hoje em dia eles têm um socialismo de mercado. Eles abriram um pouco mais a economia para o mundo, mas essa rede de fast food na China altera claramente a cultura tradicional chinesa, tá? Não só na China, como em outros países pelo mundo. Bom, e os países emergentes? Coloquei aqui, né? Made in China. Quem nunca viu feito na China, Made in China, em alguma roupa, em algum produto, tênis que se tenha comprado, né? Porque os países emergentes e subdesenvolvidos, eles têm uma mão de obra mais barata do que nos países desenvolvidos. Lembra que a gente viu já sobre as multinacionais ou transnacionais? Então, você tem a sede no país de origem, mas você tem essas empresas espalhadas pelo mundo, né? Você tem uma descentralização dessas indústrias, dessas empresas pelo mundo inteiro. Por quê? Os países desenvolvidos são extremamente capitalistas, né? Eles visam muito o lucro. E se em seus países a mão de obra é mais alta, claro, ela é mais qualificada, mas ela é mais alta exatamente por isso, eles vão recorrer aos países emergentes e subdesenvolvidos por terem uma mão de obra mais barata. Então, você economizando na produção desses produtos, você acaba tendo um lucro mais alto, correto? Então, eles acabam tendo um lucro mais alto. Mas esses países emergentes, eles acabam tendo influência, sim, perante ao mundo e sobre os países desenvolvidos também, tá? Já possuem marcas que estão no mercado há anos e crescendo cada vez mais. Bom, então esses países emergentes, eles têm um forte processo de desenvolvimento econômico e industrial. Eles apresentam alguns pontos em comum, tá? Eles adotaram medidas neoliberais, realizaram privatizações de empresas que antes eram públicas e tiveram um grande e forte investimento de multinacionais. Um forte investimento de outros países, exatamente pelo que falei, né? Porque esses outros países envolvidos, eles visam o lucro. Então, eles acabaram investindo no Brasil, né? Em outros países emergentes, exatamente porque precisam deles, né? A gente tem uma relação comercial e econômica entre os países. Bom, destaquei aqui para vocês, né, o BRICS, que seria esse grupo de países emergentes: Brasil, Rússia, Índia, China e América do Sul, tá? Lembrando que a China, hoje em dia, ela tem um socialismo de mercado e está em processo, né, de desenvolvimento e se destaca claramente no mundo como um país emergente e estão num degrau abaixo do conjunto dos países desenvolvidos. A China ela passou com várias reformas econômicas na metade da década de 70, tá? 1970, principalmente em relação aos Estados Unidos, tá? Você tem uma grande participação desses países emergentes e dos países desenvolvidos também em relação ao PIB mundial. Cada vez mais esses países emergentes têm participado, têm influenciado no PIB mundial, diminuindo um pouco a participação dos países envolvidos, tá? Não deixando de lado os países envolvidos, mas os países emergentes cada vez mais estão tendo importância e se destacando no PIB, no Produto Interno Bruto Mundial. Bom, e os tigres asiáticos, né? O tigre é um símbolo de força, né, da cultura asiática.
força, a agressividade. E esses países, né, como Hong Kong, Singapura, Coreia do Sul, Taiwan, eles se destacaram por um grande processo de industrialização e o progresso tecnológico e científico, tá? Eles acabaram investindo muito na infraestrutura, tanto na comunicação, energia, nos transportes, bem como na educação e desenvolvimento da ciência e da tecnologia de ponta, tá? Bom, e os países subdesenvolvidos, né? Eu queria até que vocês consertassem no livro de vocês, coloquei até aqui meu lembrete, né? Na página 115, por favor, consertem, tá? Países em desenvolvimento. Países em desenvolvimento foi o que eu acabei de explicar para vocês. São os países emergentes, tá? Nessa parte, na página 115, está escrito países em desenvolvimento, mas vocês risquem aí e coloquem países subdesenvolvidos, tá? E toda vez que ele tratar como em desenvolvimento, nessa parte, vocês colocam subdesenvolvidos. Ele vai falar assim, mesmo com o desenvolvimento de algumas indústrias, as nações em desenvolvimento, não, gente, conserta aí, as nações subdesenvolvidas, tá bom? E no parágrafo abaixo também, no mundo em desenvolvimento, não, vocês cortam, né? E coloquem no mundo subdesenvolvido, tá? Por favor, consertem aí para mim. Bom, então os países subdesenvolvidos, eu coloquei essas imagens, né? Tem uma qualidade de vida bem baixa, uma vida bem precária, uma altíssima desigualdade social e econômica, uma alta taxa de mortalidade infantil, né? Nos países emergentes e desenvolvidos, você já tem uma baixa taxa de mortalidade infantil. Nos países subdesenvolvidos, essa taxa vai ser altíssima. Você não tem políticas públicas efetivas que combatam essa taxa de mortalidade infantil. Tem uma saúde precária, uma baixíssima taxa de alfabetização, você tem uma alta taxa de analfabetos, né? Uma alta taxa de pobreza também. Como eu já falei, uma baixa expectativa de vida. A longevidade é muito baixa, tá? As pessoas acabam morrendo bem mais cedo por falta dessas políticas efetivas públicas. São países que apresentam um conjunto de economia ligado às atividades primárias, tá? Como principalmente com agropecuária, extrativismo mineral. Os principais países eu coloquei aqui, né? Angola, Etiópia, Madagascar, Afeganistão, Haiti. Então, são países que eles, comparado aos países emergentes, desenvolvidos, eles estão muito mais atrasados, desde a industrialização, como nos seus índices de sociais e econômicos, né? Claramente ocasionando essas imagens, essa situação dessas imagens, né? Uma pobreza muito grande, tá? E morte por muitas doenças, tá? Por fome, mas também devido à propagação de muitas doenças. Essa alteração já falei, né? Por favor, relembrando, façam alteração na página 115. E é isso, gente. Essa aula foi basicamente para diferenciar esses países em meio à globalização. Qualquer dúvida, mais uma vez, deixem lá no Google Classroom e até a próxima. Tchau!